Olá! Depois de mais de 50 anos, a humanidade está de volta ali, pertinho da Lua. Com a missão Artemis 2, a gente foi mais longe do que qualquer pessoa já foi. E isso, claro, levanta uma pergunta que não quer calar. Peraí, se a gente já pousou na Lua lá em 1969, por que agora só dar uma voltinha ao redor dela virou uma coisa tão importante? Parece um passo para trás, né? Mas a resposta, olha, ela muda tudo sobre como a gente pensa em exploração espacial. Dá uma olhada nisso. De um lado, aquelas fotos clássicas, sabe? Apollo. Do outro, a nova geração, Artemis. À primeira vista, parece a mesma coisa, né? Mas, na verdade, é como comparar um telefone de disco com um smartphone de última geração. São mundos, filosofias e tecnologias completamente diferentes, com mais de 50 anos de inovação no meio. É que aqui a gente muda a lógica. Apollo foi uma corrida de 100 metros rasos. Uma conquista, claro, monumental, mas foi aquilo. Uma visita rápida. Já a Artemis, a Artemis é o começo de uma maratona. O plano agora não é só visitar, é ficar. Então vamos direto ao ponto. Apollo era pura Guerra Fria. Uma corrida para mostrar quem mandava na tecnologia. A missão era simples. Chegar lá, fincar a bandeira, tirar a foto e voltar para casa. Artemis, totalmente diferente. A meta agora é criar uma base de verdade na Lua. Uma base que funcione como um trampolim. Um ponto de partida para a próxima grande aventura, que é Marte. E essa fala do astrofísico Felipe Monteiro é matadora. Não dá para reaproveitar quase nada da tecnologia da Apollo. É como começar do zero. Pensa só, não é pegar um carro antigo na garagem e dar uma polida. A gente está falando de computadores que eram menos potentes que qualquer celular que a gente tem no bolso hoje. Foi preciso reinventar tudo. Navegação, suporte à vida, tudo, para atender aos padrões de segurança e tecnologia atuais. E essa reinvenção toda a gente vê nas coisas mais básicas, do dia a dia mesmo. A comida, por exemplo. Antes era uma pasta esquisita num tubo, agora é um cardápio variado, que dá até para reidratar. A questão da higiene evoluiu de umas gambiarras para um vaso sanitário a vácuo super avançado. E a tripulação, né, que antes era um retrato daquela época, só homens brancos, hoje reflete muito mais o que a humanidade é de verdade, muito mais diversa. E é aí que a gente chega no verdadeiro porquê da Artemis 2. Ela não é o show principal, entende? Ela é o test drive. Talvez o test drive mais complexo e importante da história antes da viagem de verdade. E por que não pousar de uma vez? Bom, o motivo principal é bem direto, é técnico. A cápsula Orion, essa que leva a galera, foi projetada para ser um táxi espacial super seguro, para ir até a órbita da Lua e voltar. Mas ela não tem pernas para pousar. O veículo que faz o pouso, o lander, ainda está em desenvolvimento. Ele está sendo construído por outras empresas e, resumindo, não ficou pronto a tempo. E não é pouca coisa não, a complexidade dessa missão é de cair o queixo. Artemis 2 está longe de ser um passeio no parque, é uma lista de checagem gigantesca, com mais de 200 testes e objetivos críticos. A ideia é garantir que absolutamente tudo funcione como um relógio antes de alguém sequer pensar em arriscar um pouso. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Do sistema que mantém os astronautas respirando ao escudo térmico, que vai ter que aguentar um calor absurdo na volta para a Terra a quase 40 mil km por hora. Eles estão testando pilotagem manual para caso automático falhe, comunicação a laser de alta definição, até o comportamento dos trajes espaciais. Cada pedacinho de informação coletada aqui é ouro, é o que vai garantir a segurança de quem vier depois. Mas tem mais. O plano da Artemis tem uma carta na manga, uma coisa que muda o jogo completamente. O objetivo não é só voltar para a Lua, é ir para um lugar específico. Um lugar totalmente novo, muito mais difícil de chegar e, por isso mesmo, muito mais valioso. Pensa assim, as missões Apollo foram para a Praia da Lua. Pousaram ali, perto do Equador, onde é mais plano, mais iluminado, o caminho mais fácil e seguro. O programa Artemis está indo para o Everest da Lua, mirando o Polo Sul, uma região cheia de crateras, sombras que nunca veem a luz do sol e um frio de rachar. A grande pergunta é, por que raios ir para lá? A resposta, acredite, está escondida justamente nessas sombras eternas. O Polo Sul da Lua é, hoje, um dos imóveis mais cobiçados do Sistema Solar. E o motivo é um recurso que pode literalmente virar o jogo da exploração espacial. E esse recurso é água. Gelo de água, para ser mais exato, preso nessas crateras super geladas onde o Sol nunca bate há bilhões de anos. Encontrar água fora da Terra é o tipo de descoberta que muda absolutamente tudo. Mas por que tanto alvoroço por causa de água? Simples.
Levar qualquer coisa da Terra para o espaço custa uma fortuna. Cada quilo conta. É como ir acampar no deserto e ter que levar toda a sua água nas costas. Agora imagina descobrir um oásis no meio do caminho. Ter uma fonte de água ali, na Lua, muda a matemática da exploração espacial da água para o vinho. E o potencial disso é gigantesco. Com esse gelo, dá para ter água para beber, claro, dá para quebrar a molécula e tirar o oxigênio para respirar, e o pulo do gato, dá para separar a água em hidrogênio e oxigênio, que são basicamente combustível de foguete. A Lua vira um posto de gasolina no meio do caminho para o resto do sistema solar. E é exatamente aqui que o quebra-cabeça se monta. A Artemis 2, essa missão de dar uma voltinha, não é só sobre a Lua. Na verdade, ele é o primeiro passo de verdade, o primeiro tijolo na construção da estrada que vai levar a humanidade para Marte. A NASA está indo com calma, passo a passo, um plano super cuidadoso. A Artemis 1 foi o teste do foguete e da cápsula tudo vazio. Agora, a Artemis 2 é o mesmo teste, mas com gente dentro. Depois, a Artemis 3 vai testar o módulo de pouso e só então, na Artemis 4, é que teremos o primeiro pouso humano no Polo Sul. É um degrau de cada vez, um construindo em cima do outro. E esse cronograma deixa clara a visão de longo prazo. Tudo começa em 2026, com a Artemis 3 validando a nave Orion. Isso abre a porta para o próximo passo, lá por 2027, testar o lander. Depois, em 2028, o pouso no Polo Sul. Aí, nos anos 2030, a gente começa a construir a base lunar e a estação Gateway. E depois disso, o céu, ou melhor, Marte, deixa de ser o limite. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A Lua deixa de ser o destino final, o prêmio. Ela se torna parte do caminho. Vira a base de operações, o ponto de apoio que vai permitir que a gente explore o resto do sistema solar. Então, para fechar e voltar à pergunta lá do começo, por que só dar uma volta na Lua é tão importante? Porque não se trata de repetir o passado, se trata de testar as ferramentas para construir o futuro. Um futuro em que a humanidade não só visita outros lugares, mas aprende a morar neles. A questão agora vai muito além da ciência. É sobre que tipo de espécie a gente vai se tornar quando finalmente sairmos do nosso berço. Valeu pela companhia.